Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Respondendo às perguntas e leitura das luzes do trecho A Fé é Deus. Quando você pensa nessa afirmação, a fé é Deus, o que você consegue entender? A consciência que eu tenho de Deus é a fé que eu tenho dele. E o quanto eu acredito e entrego, né, confiantemente a minha vida a ele. Portanto, se eu digo que acredito, mas não confio, né, se eu digo que tenho fé em Deus, mas meus pensamentos estão em outras coisas, né, naquilo que eu posso fazer com minha própria força, a minha fé é vazia. É estranho dizer que tenho fé em Deus, mas não confio nele, não espero nele, né, e quero com a minha própria força fazer, né, as coisas, no sentido de tudo, né? Ou mesmo entro em desespero quando foge ao meu controle as coisas. Então, se eu tenho fé, eu tenho a Deus. Proporcional à fé que eu tenho é a proporção que Deus tem a liberdade de agir na minha vida, porque também Ele mesmo sendo todo-poderoso e tem
tudo pode fazer, ele nunca vai violentar a minha liberdade. Por mais que às vezes eu até peça isso. Ele só vai agir dentro daquilo que eu permito que ele haja. Ou seja, a fé que eu tenho. Outra pergunta: sem fé a alma está morta. Portanto, é propriamente isso. Sem fé a alma está morta. Ainda que pareça exteriormente cheia de vida. O que pensamos sobre isso? A pessoa, então, que não tiver fé, vive só da terra, da carne, né? Correspondente às situações humanas, o que for humanamente fazer, o que está dentro das capacidades dela, ela acredita. Aquilo que foge do controle dela, que é exatamente onde Deus age, vai operar na vida dela, ela não acredita verdadeiramente, não confia, né? Portanto, o grande desespero de muitos por não confiar em Deus tem coisas pequenas. Se a alma tem fé, o que muda? Daí muda tudo. Muda tudo porque ela confia e espera em Deus. Ela não espera confirmações palpáveis, mas se abandona, né, no tudo que é Deus. Entrega o seu nada a Ele. Ele que uma vez criou tudo que existe do nada, apenas e exatamente por ser esse nada, igualmente Ele pode criar, redimir, salvar, santificar também, né, na minha vida, na minha alma. É a vida divina, né, em nós. Portanto, sem a vida divina é impossível dizer que ama verdadeiramente a Deus e que busca, né, a sua vontade. Muitas das vezes a vontade de Deus é contrária à vontade humana. Muitas, não sempre. E uma vez que o humano não compreende os desígnios de Deus, está sempre revoltado, né, a ver sua vontade dele. Portanto, se eu digo que tenho fé e vivo assim, a minha fé é vã, é vazia. Se bem que nem todos estão vazios totalmente de fé. Mas não confia em Deus. Confia em si mesmo. Confia que se eu fizer determinado número de orações, se eu fizer jejuns e sacrifícios, aí Deus vai fazer o que eu estou pedindo. E alguns com um pouco mais de conhecimento acredita que Deus vai dar a ele, não o que ele está pedindo, mas que o que é da vontade de Deus. Reconhece que Deus tem o melhor. Ainda que com dificuldade se resigna a esse propósito divino, e muitos também depois do acontecido, né? Como uma senhora dizia para mim que um dia cansou de chorar pelo filho que morreu, rezando, dizia que já não tinha mais lágrimas para chorar a morte do filho dele, portanto ela entregou finalmente o filho a Deus. E como ela disse, desde então nunca mais chorou pelo filho que faleceu. Que aceitou a vontade de Deus, se resignou à vontade, ao querer divino. Um passo a mais, na fé, no conhecimento de Deus, que Deus tem o melhor. E não basta proclamar com palavras, mas é preciso viver
essa verdade. Essa total confiança, entregue, abundando a Ele, e que nos ensina na divina vontade, não em momentos da nossa vida, mas em todo o tempo, das pequenas às maiores coisas que nos acontecem. Está totalmente entregue, abandonado a Ele, vivendo a vontade dEle. Portanto, muda tudo. Não se tem mais os olhos fixos na terra e nos acontecimentos terrenos, mas no divino. E ver o divino na simplicidade, ou mesmo nas complexidades dos acontecimentos terrenos. Ver em tudo a mão divina, a graça divina, as luzes divinas. Como explicar que uma pessoa diz ter fé e ainda é tão presa na terra? É exatamente o que eu disse, a falta de resignação, a falta do conhecimento da vontade de Deus. A falta da humildade, o amor, em reconhecer que Deus é Pai e que Ele tem o melhor para todos nós. Como diz a palavra, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que mal pode me acontecer? Diante disso, até o demônio pode se aproximar de mim e fazer lá o que Deus permite que faça. Que é o que se deu na vida da Luísa, na vida de tantos santos. Aqui na santidade humana, na vida do Padre Pio. Então é tirar os olhos da terra, daquilo que estamos vendo, daquilo que está acontecendo, porque a ação de Deus está além de tudo isso. Não está ali naquele acontecimento em si, mas está muito mais além. Nós vemos o agora, Deus vê o antes, o agora e o depois. A conclusão de todas as coisas, Deus tem a visão disso. E na liberdade que Ele nos deu, vai também conduzir as coisas de modo que tudo acabe bem para o próprio bem da criatura. Mas, como disse, sem desrespeitar a liberdade que Ele deu, portanto, Ele não condena ninguém ao inferno, é a própria pessoa que se joga lá por não querer, por não aceitar a vontade dEle, que ao longo de toda a vida cercou essa criatura com o seu amor, com a sua vontade querida, a fim de que ela alcançasse pelo menos a salvação. Mas ela, por orgulho, por obstinação, não quis saber de Deus. Quis as coisas do seu jeito. Julgou ser agradável a Deus aquelas orações, aquele propósito, aquela conduta, que aos olhos dela era satisfatório, que no entanto era a satisfação, uma autossatisfação. Muitas das vezes não a Deus. E como entendi, não que essas orações serão perdidas, mas ela poderia estar fazendo muito mais para a glória de Deus se submetesse à vontade dele. É o que diz em um trecho da escada de madeira, subir pela escada de madeira e subir pela escada de ouro. Que é viver que é fazer a vontade de Deus, ainda se resignando apenas, e viver a vontade de Deus, que é a escada de ouro. Que a alma se torna o que Deus é. Que até essa próxima pergunta. A alma se torna o que Deus é? Sim, dessa forma. Ela se torna um com Deus. Uma só vontade, um só querer, um só agir, uma só vontade, um só amor. O que Deus quer, eu quero. Que não fico criando casos, não fico saindo dessa realidade.
Como você consegue um exemplo da alma que consegue viver um atributo de Deus nela? É até o exemplo que foi dado no Congresso, entendo aqui, que apesar de, a gente continua, né? Apesar de as criaturas não corresponder ao amor de Deus, todos os dias Deus permite que o sol nasça, né? Que o dia amanheça. Então, o maior atributo de Deus, o amor, né? E se assim também perseveramos firmes num propósito, independente de reconhecimento das pessoas, independente se tem muito ou pouco, continua-se, porque não é pelos outros, mas é por Deus. Entendo, né, que não é por Deus próprio, que ele não tem necessidade nenhuma da criatura, mas ele faz pela criatura. É um amor que não se cansa de doar, né, que não cessa, até que Deus nos ajude a viver esse amor dele na nossa vida, a corresponder a ele, a fazer por amor a ele, não por nós mesmos, não pelos outros, não por nada, a não ser para a glória dele. Se torna um com ele, partícipe de seus sofrimentos, de suas dores, mas também do seu amor, da sua alegria, da sua paz. Como vemos o matrimônio de Deus com a alma pela fé. Como nos 31 dias com Maria, que Nossa Senhora disse que tinha ela a posse dos tesouros divinos. Sobretudo tinha a posse de Deus. Deus podia e pôde e o fez. Entregou-se todo a ela, uma vez que ela se entregou toda a ele. Portanto, não tinha o que temer. Portanto, não tinha o risco de se perder novamente o dom de Deus, como aconteceu com Adão e Eva. Mas Deus podia se abandonar nos braços da criatura, como assim o fez, né? Que se encarnou no ventre de Nossa Senhora, pequeno, frágil, indefeso, aos cuidados dela ali humanamente. Mas, como se diz, aquilo era o que espiritualmente aconteceu. Aquilo é a manifestação palpável do que de fato aconteceu, e ele se abandonou aos cuidados da criatura, porque tem dela toda a correspondência. Correspondência essa que é o próprio amor dele agindo por meio da criatura. A criatura não pode nada, não pode amá-lo como ele ama, mas só pode amá-lo com o próprio amor que vem dele. Assim como nós hoje. Nossa Senhora era Imaculada. Nós, com o germe de pecado mortal, não podemos corresponder com perfeição ao amor de Deus, por mais alto grau que alcancemos. Exceto Luísa, né, que alcançou essa graça, né, que também foi uma graça do alto. Né? Claro que tudo de bom que realizamos é uma graça do alto. Tudo é Deus. Tudo que há de bom em nós é Deus. Mas quando com consciência correspondemos a Ele, reconhecemos isso, que é dele, se vive esse matrimônio. Como um trecho que eu li outro dia,
À medida que Deus vê que a alma corresponde ao amor dele, ele vem até ela e faz nela sua morada e dela não se separa. Porque ele encontra ali o seu refúgio, né? O seu sustento, o seu alimento, o seu tudo, hein? Que é a sua vontade. Portanto, inseparáveis. Como vemos a alma que se apegam, né? Como vemos almas que se apegam tanto à terra e às pessoas e ainda dizem ter fé. Entendo até que muitos viveram uma experiência do amor de Deus, porém de forma, posso dizer, do sentido, né? De forma sensitiva. Não aprofundou essa experiência. Ainda busca com forças e razões humanas. Aquela mentalidade que eu preciso estar de joelhos rezando meu rosário, preciso estar fazendo um ato de caridade, ajudando o próximo. Jejuns e penitências, só assim eu me comunico com Deus. Falta, né? Os conhecimentos do livro do céu. Há muitos. Porém, o mais triste é que, uma vez esses conhecimentos estando aí à disposição de todos, muitos, a grande maioria, não querem. Como foi dado o exemplo da padaria. Padaria esta que podemos adentrar e nos servir, né? Nos fartar, comermos à vontade, né? Desse pão divino, desse alimento divino. Só que muitos não querem entrar por não aceitar que seja de graça algo tão grandioso. Elas insistem em dizer que não, eu preciso arrumar um emprego, trabalhar, conquistar o meu dinheiro para aí sim eu vir até o dono da padaria e comprar com o meu dinheiro. Eu não aceito de graça, eu quero pagar. Como foi dito na reflexão, né? E com isso a pessoa se contenta em, eu vou ter um lugar no céu, assim. Mas Deus quer muito mais, Deus nos quer participantes da sua vida divina, unidos, íntimos a Ele. Já hoje, experimentando a sua vida divina na nossa realidade. Portanto, esse despojamento para que Ele nos preencha, Ele nos alimente com esse pão da vida que é Ele, né? Essa vida divina. Porém, muitos não, né? Não quero, não é assim. Quer ditar, né, a Deus como agir. Como vemos almas que se apegam tanto à terra e às pessoas e ainda dizem ter fé. Estão fechadas, né, ignorantes, não sem conhecer verdadeiramente a Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Não se vê como filho, mas está, né, embotado daquilo que diz, né, o servo. O servo, eu tenho que trabalhar para me ter o meu salário. Mas Jesus já fez tudo e nos deu. Portanto, se reza, né, em nome de Jesus. Porque da minha parte, e mais adiante, com os conhecimentos da divina vontade, vamos tomando consciência do que somos, ou que devemos nos tornar.
né? Um outro Cristo, um outro Jesus, mas não separado do único. Mas é Ele mesmo vindo viver em nós, dar continuidade à sua vida em nós. Portanto, se cumpre, né? Aquilo já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque eu largo as minhas coisas, eu largo o meu eu, para viver o eu Jesus. E assim, eu me torno sócio desse dono da padaria. Co-participante do seu trabalho, dos seus dons, dos seus tesouros. Administro com ele. Essa vida é compartilhada, né? Quando eu deixo a minha para viver a vida dele. E com ele, a ser inseparável dele. Se vê claramente, né, nas missas, já é dito que Jesus fica ali 15 minutos, né, com a criatura e logo retorna, né, ao sacrário. Porque não tem da criatura a atenção devida. Portanto, para não ficar abandonado à criatura, ele retorna ao sacrário, que é onde se torna mais digno a ele, infelizmente. Que as espécies do pão e do vinho são inanimadas. Portanto, estão no posto delas, né? Ou seja, o fazer nada. Já a criatura, estando na desordem, recebem Jesus e não fazem nada. Quando faz, é para pedir coisas. É para que Jesus dê coisas a elas. E aí é um rio de pedidos, de súplicas, de necessidades. Mas o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Jesus espera delas, quase ninguém pergunta, não quer se nem saber. Portanto, para não ser ofendido ainda mais, ele retorna ao sacrário. E deixa a criatura, a fim de que no próximo domingo, quando ela voltar, ou durante a semana, caso ela venha ao sacrário de novo, ou lá quando ela for rezar o seu texto, seu rosário, né? Lá ela chama por ele e aí ele vem a estar com ela. Mas o desejo dele é que esteja essa criatura unida a ele continuamente, fazendo tudo pensando nele, voltada a ele, em total atenção a ele. É como, né, um bebezinho que temos em casa e temos que dar total atenção a ele. E assim por toda a vida, que esse bebê ele vai crescendo, vai desenvolvendo e nunca sai dos nossos pensamentos, do nosso coração, da nossa vida. É como a senhorinha que eu acabei de dizer, do filho dela que veio a óbito, né? Agora, anos depois que o filho morreu, é que finalmente ela o entregou aos cuidados de Deus. Mas até então, como ela disse, ela não fazia outra coisa a não ser chorar a morte do filho que partiu. Por falta desse abandono, essa entrega, essa intimidade com Deus, por mais que seja uma pessoa religiosa. Né? O estar na igreja, o ter uma vida de oração, né? Por mais participativa que seja, não basta. É necessário o conhecimento, é necessário o amor, a fé, é necessário Deus nessa criatura, né? De forma íntegra, contínua.
e não de momentos. Porque se eu tenho momentos com Deus, quando eu estou com Deus, eu estou bem. Quando eu estou comigo mesmo, o mundo está desabando. Se eu estou com Deus, o mundo pode desabar, pode pegar fogo, né? É como a passagem lá do Evangelho, que Jesus está no barco. Os outros eram para estar como Jesus estava, né? Ali, tranquilos, Jesus estava até dormindo. Porque se eu estou aqui, eu sou o dono de tudo, nada de ruim vai acontecer. E tudo aquilo que acontecer é para o aprendizado dos demais, né? O conhecimento dos demais, a fim de que também estes obtenham mais de Deus, ou seja, cresçam na fé e saia, né, do raso. Que com a boca eu professo, né, que Deus é Deus e que tudo Ele pode, mas com as minhas atitudes e lá no meu íntimo, eu não confio. Eu ainda seguro com as minhas mãos. Então, aqui a leitura, né, das luzes desse trecho, que vai dizer: se você tiver Jesus em você, você terá Deus. Fé é Deus, fé tem Jesus, tem Deus. E tudo que de perfeito Jesus fez, Jesus esclareceu que não adianta no humano rezar-se horas, né, as 24 horas, sem cessar o rosário ou qualquer oração que seja, com a sua própria vida e vontade, né, do seu jeito. A pessoa não alcança Deus. O que alcança é somente Deus mesmo. Só Deus pode, né? Eu desci do céu. Ninguém conhece ao Pai, senão eu que desci do céu. E conhecerão o Pai à medida que me conhecem, à medida que caminham comigo. Né? E aqui na Divina Vontade, o conhecimento, né, de Jesus vivendo em nós, né, com a sua vida divina. Portanto, assim terás todas as virtudes e atributos juntos, né, o Jesus inteiro. Só viva em Cristo e confia nos méritos dele, né, e tudo alcançaremos. O que vai dizer, ontem, enquanto eu ouvia a irmã do Instituto Hesed rezando o rosário, Jesus me disse: ela só acredita assim. Muitas pessoas, né, vivem essa realidade, só acredita assim. Ou seja, só tem intimidade ou vida com Jesus, né, a atenção dele, quando estiver no sacrário de joelhos rezando o rosário. Que só assim a pessoa merece alcançá-lo. Né? Só assim ela consegue alcançar algo de Deus. Mesmo, né, meditando sempre os mistérios, os atos divinos, né, do Santo Rosário. Então, assim, tem momentos com Deus. Deus reconhece, Deus está ali com ela. Portanto, momentos com Deus. Na Divina Vontade, não. Está com Ele integralmente, continuamente, ininterrupta, de maneira ininterrupta. Na simplicidade dos afazeres diários. É o que é já ensinado lá nos 31 dias com Maria. É o que Nossa Senhora vivia. Estava continuamente com Deus, muitas das vezes até ia, né, fisicamente no céu, ficava um anjo no lugar dela, na terra, por conta dessa vida ininterrupta de intimidade com Deus. Claro que não será assim, né, conosco. Mas, de uma forma que eu não sei explicar, mas de forma
né, divina e espiritual acontecerá. É Deus agindo, vivendo em mim enquanto eu estou lavando roupa, enquanto eu estou fazendo comida. É o viver na ordem. Estando na ordem, com os conhecimentos e as verdades do livro do céu e a consciência, somos um com Deus. Estamos a fazer o trabalho divino, o ofício divino, na simplicidade dos nossos atos. A mãe cuidando do filho, cuidando da casa, o marido trabalhando, trazendo sustento para casa. Isso é vida na ordem, vida na graça. Porém, agora com a consciência do que tudo é isso. Portanto, não sou eu a fazer, mas é a extensão de Deus em mim. Vida divina. Torno-me então morada divina. É o que ele vai dizer, mas você, Aline, tem eu inteiro dentro de você. A vida divina que eu acabei de dizer. E isso sem rezar tanto como eles. Ou seja, não se reza aquelas orações. Sem rezar tantos rosários, tantas ave-marias, tantas orações devocionais, mas está em contato contínuo com Deus. Se vive o que é dito nas Escrituras, né? Orai sem cessar. É só Ele se move por Ele, para Ele, com Ele, em tudo que faz. É a vida de Nossa Senhora, né? Sendo vivida, repetida em nós. Não na mesma proporção, mas, ou seja, dela foi exigido tal coisa. E a cada um de nós, Deus exige uma outra coisa. Mas de cada um a quem tudo se dá a ele, tudo recebe dele. E de igual forma receberá dele o que ele espera de você. Ou seja, o cumprimento do propósito para o qual foi criado. Nossa Senhora foi criada para ser mãe de Deus. Nós fomos criados para sermos outro Jesus, filhos amados de Deus. Até aqui entenda, mas eu vou ser igual Nossa Senhora, né? Muitos vão dizer que absurdo dizer isso. Mas não só isso. Seremos mais no sentido de que seremos filhos amados de Deus, outro Jesus, o próprio Jesus vivendo em nós, ainda na condição de criatura. Ou seja, seremos sempre criaturas. Mas não se pode, não se deve ficar nesse pensamento, mas subir para o pensamento de que, além de criaturas, somos filhos amados de Deus, portanto, herdeiros da bênção, né? Herdeiros dos tesouros divinos. E, portanto, cabe a nós vivermos como tais, que vai dizer o exemplo lá da padaria. Uma vez eu sendo filho, eu tinha a padaria, o meu filho chegava na padaria, ele pegava o que ele queria, ele comia o que ele queria, ele bebia o que ele queria, estava lá à disposição dele. Nunca fui, graças a Deus, um pai miserável, que eu iria negar algum alimento para o meu filho. Claro que tudo na sua devida hora. Se está na hora do almoço, ele não vai comer doce uma hora dessa. Mas entende? A condição de filho, o que somos chamados a ser, a reconhecer e a viver tudo isso. E ser com isso grato a Deus, não sendo um filho ingrato, que só quer ali usufruir dos bens do Pai, como acontece na nossa realidade humana hoje, que os filhos só querem aproveitar do pai, acho que o pai tem obrigação, é como o filho pródigo, de sustentar ele até a gozar dos bens do pai ao seu bel prazer. Na divina vontade somos chamados a viver o contrário, exatamente o contrário. O filho pródigo é
a vontade humana no mais alto grau, agindo, reinando na criatura. A divina vontade de vivermos o contrário, como foi dito lá na escola. Não, pai, eu já fiz muitas coisas, agora eu vou aqui, né, dar continuidade ao trabalho do Senhor. Vou ficar aqui pra gente tocar aqui, né, a empresa, né, a padaria. Né, na falta do Senhor, pode deixar que eu tô aqui, eu vou, né, tomar conta, eu vou tocar aqui, né, pro Senhor pode descansar, o Senhor trabalhou tanto, né, eu vou assumir aqui agora. Pode ir descansar, qualquer coisa eu te chamo. Né? É a vida divina, é a vida que Deus quer de nós. E com gosto faremos. Né? Não é com preguiça, não é com murmuração, não é com desânimo, não é um dia sim, outro não. Mas é esse verdadeiro reconhecimento. E não só com palavras, mas com atos verdadeiros. Então Jesus diz, né, que as irmãs do Instituto Rest não têm o que o Filho da Divina Vontade tem. Alcança, né, não consegue alcançar o que o Filho da Divina Vontade alcança. Porque o Filho da Divina Vontade tem a vida substancial de Jesus. Né, íntegra, inteira. Como vai dizer o que, né, significa substancial. O que é algo substancial? É rico em esclarecimentos, que compreende ideias numerosas e relevantes, substancioso, que é grande em quantidade, extensão ou importância, avultado, considerável, vultuoso. Né? Usado aqui numa frase, né? Percebi uma melhora substancial nos serviços oferecidos. Sobre a palavra, né, relativa à substância alimentício, substancioso, fundamental, que encerra muitos ensinamentos. No caso aqui, os conhecimentos da vida divina, a vida de Deus, né, que só vem verdadeiramente e integralmente através do livro do céu. São as verdades que Ele mesmo nos trouxe por meio de Luísa. E que os irmãos não têm essa vida porque não querem, porque ignoram esses escritos, essas verdades, dão mais valor a Santo Tomás, a Santo Agostinho, a São João da Cruz, né? Que eles tiveram uma experiência profunda com Deus e por isso escreveram tais coisas, né? Que as pessoas agora se fixam a esses conhecimentos para alcançar Deus. Mas eles alcançaram tal profundidade com forças humanas, razões humanas, mas alcançaram, né? Com grande luta, grande sofrimento. Jesus nos trouxe e nos dá à mão o livro do céu, a escada de ouro, né? Voltando lá, né? Eles subiram pela escada de madeira. Jesus nos trouxe, desceu do céu essa escada de ouro para que pudéssemos subir por meio dela. Mas, como foi dito, da padaria não querem, preferem pagar, né? Preferem subir pela escada de madeira. Né? E Jesus tem paciência e está a ensinar, né, esse caminho aos que querem, aos que são dóceis, aos que se abrem, né, à sua verdade, aos que esvaziam de si mesmos para ser cheios de Deus, dos propósitos e desígnios de Deus. Então,
continuando, né? Diante disso, os que sobem pela escada de ouro, ao comungar, têm Jesus por 15 minutos ali com eles. Enquanto eles estão ali fazendo a ação de graça, estão ali dando atenção a Ele, né? Pedindo coisas, fazendo orações, pedindo coisas. Né? Depois ficam mergulhados no mundo. Né? Mal termina a missa, a pessoa já está, alguns já estão lá fora. Porque tem pressa de voltar para os seus afazeres. Né? Tem que preparar o almoço de domingo. Enfim, né? Inúmeras coisas. Né? E o outro que fica fazendo, né, a sua ação de graça, rezando seu texto depois da missa, igual foi dito do outro pessoal, né, do Instituto Reste rezando o rosário. Né? Até foi dito aqui nas luzes. Enquanto reza, fica lembrando os pedidos das pessoas. Né? O fulano me pediu para rezar sobre isso, por aquilo, aquela situação precisa ser resolvida. Né? E fica fixo nisso. Nem presta atenção no que reza, está preocupado com as contas do rosário, está preocupado com os pedidos de oração. E isso é triste, porque... E Jesus? Ele trouxe para todos esse dom da divina vontade. Triste não acolherem, não buscarem ter permanente vida de Jesus e sua presença real dentro deles. Não mais fora. O sacrário é uma realidade que Jesus criou para ele estar ali enquanto a criatura ainda não era capaz de retê-lo em si, dando total atenção a ele, como dizia, nas espécies do pão e do vinho, Jesus fica lá. Que aquelas espécies estão na ordem delas. O fazer nada, nem companhia para ele elas podem fazer, porque elas são o nada. São farinha e o vinho. Água, farinha e o vinho. Já nas criaturas humanas, não. Criaturas de Deus, filhos amados de Deus, dotados de inteligência, memória e vontade. Portanto, estando na sua ordem, deve-se se tornar um com Deus. Vida com Ele. Não ficar olhando como numa vitrine. Não está apenas de joelho, não está ali de joelhos diante do Santíssimo exposto. Só contemplando. Contemplando os mistérios divinos. Jesus quer estar dentro, tornando-nos partícipes da sua vida divina. A vida de Jesus. Falando aqui dos que sobem pela escada de madeira. Eles tentando alcançar um pedacinho de milagres para viver delas e dos que lhes pedem oração. A viver dos pedacinhos de milagre dos que lhe pedem oração. Porém, os filhos da divina vontade vivem recebendo o que está dentro da vitrine. Comendo tudo, gozando de tudo, como eu dizia ainda há pouco do meu filho. Que não tem que ficar mendigando nada, dava tudo à distância da mão dele. Porém, ele ainda criança não tinha que fazer tantas coisas por onde. Mas aqui também, indo para o que Jesus diz no Evangelho, deixai vir a minhas criancinhas, se não vos tornardes como os criancinhos, não entrareis no reino de Deus. Se não nos esvaziarmos todo de nós mesmos,
não teremos em nós a vida divina. Portanto, é ter essa consciência de que eu não vá fazer nada, né? Mas em tudo fazer por amor a Deus, confiando nele e entregando tudo a ele. Então, aquilo que é o meu ofício, eu tenho que fazer. Aquilo que me é pedido, que é conhecer, estudar, meditar esses escritos, eu tenho que fazer. A vida da divina vontade, né, só terá crescimento à medida que eu correspondo a ela. É aquilo, né? Deus me criou sem o meu consentimento, não me salvará, né? O que Santo Agostinho diz. Portanto, eu faço vida com Ele, eu trabalho com Ele, né? Eu não fico à toa, né? Que Deus me livre pensar, falar um negócio desse. Eu não fico sentado e Jesus trabalhando por mim. Eu não fico como muitos dos pais hoje, em que se matam para dar tudo ao filho e o filho ingrato não quer nada com nada. Como dizia, né, o Padre Léo, o filho bom não precisa, porque ele vai trabalhar e conquistar as coisas dele. O filho mau não merece, porque é vagabundo, então não tem que ganhar nada. Então, temos de ser esse filho que corresponde, esse filho que está ali com o pai trabalhando. E esse trabalhar na vida divina é conhecer as suas verdades, conhecer os segredos íntimos do Pai, a fim de olhar com os olhos do Pai, de pensar com o pensamento do Pai, de trabalhar com as mãos dele. Estar de tal forma unido a ele, a ponto de poder dizer o que diz São Paulo: já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, as minhas coisas ficou para trás. A minha vida, os meus interesses ficou para trás. Eu quero agora os sonhos, os planos de Deus. Então, diferente do que eu disse ainda há pouco, né? Não nos tornamos sócio do dono dessa padaria, mas tornamos mais que isso, né? Donos. É receber, é ter já a herança que é nossa, né? Como filhos, mas não para pegar e gozar o bel prazer, mas aqui para permanecer junto e dar cumprimento, né? Dar continuidade, cumprimento à vontade do Pai, né? Que é o que Jesus nos ensina a pedir e a viver no Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Então, um exemplo, né, que eu vivi mesmo no meu trabalho. O dono possui 2 padarias. Eu em uma e um outro padeiro numa outra. No entanto, ele chegou até mim e falou: olha, as suas coisas são boas, são isso e aquilo. Porém, está diferente da que o outro padeiro faz. Obviamente, eu trabalho de um jeito, ele trabalha de outro. Eu tenho uma intenção e ele tem outra. Eu tenho a intenção de fazer o melhor possível, usar do material melhor possível, né? Que se tem, que se possa comprar, é claro. Sem extrapolar, porque tem um custo de venda também. Né? Porém, enfim, né? Fazer o melhor possível. Já o outro tem uma outra tomada, ele prefere fazer com a maior economia possível. Né? Então, assim, o que é para pôr leite, ele coloca água. O que vai 10 ovos, ele põe a metade. Né? Ou seja, faz da maneira que fique o mais lucrativo possível. Porém, o acabamento final será outro. Né? Então, assim, e o patrão chegou até mim e falou: olha, suas coisas são boas, porém eu preciso que mantenha o mesmo padrão de lá.
até no fundo ele quer porque fica mais barato, né? Se lá tá fazendo, tá dando certo, então por que não aqui também, né? Até esse é um dos motivos pelos quais eu saí de lá, porque isso vai contra os meus princípios, né? A minha intenção não é lucrar e ganhar dinheiro, claro, isso é consequência, mas eu não vou, né, inferiorizar o meu trabalho porque precisa economizar, porque vai vender mais, vai ter menos custo, mas o valor é o mesmo daquele que teve mais custo. Então, o único interesse aqui é ganhar dinheiro. A satisfação do cliente, o respeito para com o cliente não está contando. Então, estou dizendo tudo isso para entender aqui o propósito da padaria, o trabalhar unido a Deus. Né? E até aqui, exatamente por trabalhar unido a Deus e não com o homem, não com o humano, eu me demiti desse trabalho. Né? Eu não vou mais permanecer aqui, eu não vou trabalhar mais aqui, porque esse é um dos pontos, mas tem inúmeros outros mais que não cabe eu mencionar aqui. Né? E respeitando a liberdade dele, uma vez que a padaria dele ele faz do jeito que ele bem entender, e eu não tenho que compactuar com isso, então eu me retiro. Né? Então eu saio da frente e ele viva a vontade dele, a vontade humana dele. Né? Continuando aqui o trecho, as luzes do que foi dito, né? Larino vai dizer, eu parei de falar no orvalho benéfico. É a fé nesse orvalho benéfico que vai me curar plenamente. Jesus alcança todos. Este ato meu de me retirar é uma forma de orvalho benéfico, porque eu expus a ele todas estas questões pelo qual eu saí. E aí agora na liberdade dele, dessa pessoa, ele vai se corrigir ou não. Mas a divina vontade não ficou, né, sem ser feita, sem ser falada, né, sem ser dita, exposta. A ele agora cabe a ele. E assim no nosso dia a dia, né, em tudo. É a gente retornar à ordem, a viver para o divino, não mais para o humano, não mais para o dinheiro, para o lucro, para a lucratividade. Né? É igual a gente dizia de ficar ansiosa, de ficar isso por conta da ignorância das pessoas. Mas não adianta, porque de fato é tipo que uma ansiedade de Jesus, de que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas isso não vai vir de forma imposta. Vai vir por meio da liberdade, né, e o consentimento da pessoa, a abertura da pessoa, né, e o propósito dela em viver essa verdade. É igual ele mesmo falou antes de eu sair. Você viu como eu mudei? Ontem foi aniversário do fulano de tal, eu peguei um bolo de cenoura lá e cortei, cantei parabéns lá com eles. Né? Pois é, parabéns, continue assim, progredindo, né? Não sendo mais tão avarento, mas dividindo, né? Ainda que seja um pouco. Ao invés de preferir jogar no lixo, jogar fora, do que dar, né, uma coisa que já está passada para os outros. Né? Claro que muitas das vezes foi o que eu falei, isso aqui nem para dar para os outros não serve mais, portanto, precisa ser jogado fora. Infelizmente passou tanto do prazo que nem para doar para os outros não serve mais. E muitas vezes discutiu-se comigo, né? Não, isso aqui ainda tá bom. Então é o que vai dizer, né? Do pastor e do mercenário. Né? Passagem lá do evangelho do que guarda as ovelhas. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas e o mercenário foge. Né? Enfim, a gente larga a mão dessa ansiedade e crê que Jesus vai agir no momento certo, na hora certa e conforme a liberdade da pessoa.
E ocasiões não faltarão na vida dela para ela reconhecer isso, né? Então Jesus vai dizer, eu faço a moradia para ele. Então Jesus que continua ali dizendo, eu faço a moradia para ele. Assim os filhos da divina vontade fazem a moradia para Jesus. Dentro de mim, dentro da gente espiritualmente. Ele alcança todos, do primeiro ao último homem, conforme são as nossas orações, as nossas intenções, tudo por amor a Deus. É a vida de Jesus, É para a glória do Pai e para a salvação de todas as almas. Então, cada ato, cada pensamento, cada suspiro é para a glória do Pai e para a salvação de todas as almas. Ou seja, para que Jesus alcance a todos, que a sua vontade seja feita na vida de todos. Temos sempre de professar essas verdades, para nossa alma fixar-se nelas, para tomarmos posse dessa vida divina. Professar essa fé, a nossa unidade com Ele. Confiar e se abandonar conscientemente para termos as verdades fixas na alma. Devemos constantemente ficar recordando delas. Por isso a constância, a continuidade, a unir nos pensamentos de hoje, na reflexão de hoje, as luzes e entendimentos de ontem, de modo a amadurecer cada vez mais essas verdades e fixar cada vez mais essas verdades em nós. Até o que foi falado aqui, a Lourdes entrou com um relato de que chegou o momento da mãe dela, em que a mãe dela partiu, Jesus a levou, e ela, diante daquele sofrimento de ter perdido a mãe, mas buscando a vontade de Deus em tudo isso, querendo, precisando, fazer algo, e Jesus ainda trazia, para ela, e ela já estava sendo impulsionada a ler, a fazer a leitura dos escritos e fazer mais vídeos, pro YouTube, a fim de que doar, para doar mais para Jesus, a fazermos mais para Ele, e não ficarmos, fixos em nós mesmos, porque outros, nesse momento, eu não vou mexer com mais nada não, eu tô aqui, buscando a Deus e olha só o que acontece com minha mãe. Não, mas é ver com os outros olhos, com o olhar divino. Jesus a recolheu para Ele. A recolheu para Ele. Cessou-se o sofrimento dela. E diante disso, deixa eu trabalhar para Ele, enquanto eu ainda tenho tempo. Uma hora há de cessar também o meu tempo e diante desses conhecimentos que eu estou tendo agora, deixa eu aproveitar enquanto ainda tenho vida para dar ainda, mais glória a Ele. A trabalhar com Ele na salvação das almas. Não só na salvação, mas agora também na santificação, com os conhecimentos divinos. Então, o que foi dito, a orientação de Jesus vai fazer, Jesus, o que fazer? O que quer dizer para Lourdes? É fazer mais no universal mesmo. Sair do seu universo próprio. É isso. Ouvir as luzes dentro de você. É o que foi pedido na live outro dia. Que Jesus está ressaltando para você. É o que foi pedido na live. É a gente se doar mais. A tirar os olhos de nós mesmos. Também no outro ponto, uma outra pergunta de Jesus respondendo, que ele pede para a gente desistir de virtudes. Porque até mesmo as virtudes atrapalham a nossa vida divina, o crescimento da vida divina. Ao passo de que, por virtude, deixaremos de viver a verdade,
né? Deixaremos de fazer o que é certo, melhor dizendo, né? Por algum respeito humano ou mesmo a virtude em si. Ele pede para a gente desistir de virtudes. Você pode se esforçar e nunca conseguirá, porque a vida divina é Ele vivendo em nós, não é com a nossa própria força. A perfeição só está nele. Nós seremos sempre humanos, sempre teremos essa porção de terra, mas é a terra que faz, né? É a terra que a semente precisa para germinar, para crescer. A participação que Deus quer, espera de nós. Onde está, né, a nossa memória, inteligência e vontade, a parte humana, a nossa liberdade. E nesse sentido de entregar, de abandonar tudo a Ele. Tudo só se consegue em nome de Jesus. Tudo é Ele. Continuando o livro do céu, tem um problema. Jesus primeiro mostra o que só Ele é capaz, e só com os méritos dele, no campo das virtudes, o homem foi criado para ter a vida divina em si, mas acha que pode fazer por si, sem a divina vontade. É o que foi dito lá da padaria. Eles não querem entrar e tomar do alimento, do pão, e comer, se fartar daquilo que o Pai está dando, né? Que o Pai entrega ao Filho. Não, eles querem sair, trabalhar, eles querem ficar ali em frente, contemplando, sem acreditar que verdadeiramente pode entrar e comer, né? Se fartar à vontade. Não aceitam isso. E Jesus vem demonstrar que não é capaz sozinho. Ou seja, não, você pode trabalhar o tanto que for, você não consegue, pagar por isso. O valor desse pão é inestimável. Assim como a paga que só um Deus podia pagar, a dívida que o homem tinha com Deus. Portanto, encarnou-se e veio. Se fez homem. O pão do céu. Por nós mesmos nunca teremos condições de pagar. Tudo só se dá em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, pela vida de Jesus. E se alcançamos algo, então essa vida de Jesus precisa estar sendo vivida em nós. Eu continuo lendo que Jesus vem demonstrar que não é capaz sozinho. Que a criatura não é capaz sozinho. Luísa fala da fé no âmbito da perfeição de Jesus, que para o ser humano em si não consegue. Ela mostra o ideal, e Jesus vai ao longo do livro do céu explicar que só Ele, e nele devemos esperar e viver. Portanto, a fusão com Ele, a vida com Ele, com sua humanidade e divindade. Sem a vida divina em nós, não somos capazes de alcançar Deus. No Evangelho, Deus Pai diz: "Este é meu Filho, amado, a quem eu ponho todo o meu agrado." É aquela vida que precisa estar em nós. E nos fundindo a Ele. Porque por mim mesmo eu jamais vou ser capaz de levar a Deus Pai, levar a Jesus dizer de mim essas palavras. Não, eu continuo sendo criatura, eu sou o que sou por graça de Deus. Eu acordei e abri os olhos hoje de manhã por graça de Deus. Tudo é Deus, tudo é a divina vontade, por vontade de Deus. E assim também, por essa vontade de Deus, eu tenho que viver e fazer todas as coisas.
Eu não tomo dessa vida que Deus me dá, da sua vida divina, para ir viver as minhas coisas lá fora. E nem tampouco fico na porta da padaria contemplando as doçuras que tem na vitrine. Não, eu assumo a minha condição de filho e adentro a padaria e como, bebo, me farto. E não para depois sair para a rua, mas para permanecer ali com o Pai, trabalhando com Ele, ocupando-me dos serviços dele, deixando o meu eu, as minhas coisinhas de lado para estar com as coisas dele, a resolver, procurar, trabalhar com ele e resolver os problemas dele, as situações dele que ele trará na minha vida. E assim, mediante as luzes que Jesus trouxe, referente a esse trecho, essa questão da padaria, a referência à Eucaristia, que Jesus dá todo dia uma amostra da Santa Missa. E é isso mesmo, como eu disse, chocante, é tão bom a amostra, tanto quanto comer o pão inteiro. Se a amostra é assim a tal ponto, quanto mais o pão inteiro. Que Ele quer nos dar, que Ele anseia em nos dar. Ou seja, não está conosco 15 minutos, mas está conosco em período, em tempo integral. A sermos este sacrário vivo, a sermos essa vida divina, obrante, falante. Mas aí continua, Esses que não se abrem, esses que não entendem, não querem entrar, fica com essa mostrinha hoje, amanhã, mais um pouquinho e só. E fica ansioso para comer outra amostra no dia seguinte. E pode ter a posse do depósito todo. Pode entrar e se deliciar de tudo, mas entrar e também trabalhar. Precisa trabalhar, adquirir os conhecimentos divinos. Deus não precisa, usando aqui uma linguagem humana para entender, Deus não precisa manipular a farinha para fazer o pão e enfim, Ele pode no estalar de dedo fazer aparecer lá nas prateleiras. Mas Ele não quer isso, Ele nos quer trabalhando com Ele. Quer que nós o façamos. Ou seja, nos debrucemos sobre essas verdades e a conhecê-las e a torná-las conhecidas. Aqui, se trabalhar. Se vir trabalhar, a pessoa terá o depósito inteiro. Assumirá essa condição de associado, humanamente dizendo. Mas mais que isso, na condição de filho, herdeiro de todo o tesouro, de toda a riqueza do Pai. Se trabalhar, a pessoa terá o depósito inteiro de pães. Mas quem quer? Quem quer trabalhar? Quem quer se dedicar? Desprezam o livro do céu, dão mais valor aos escritos humanos, dos santos humanos. A patrística, Santo Tomás, como dizia antes, e por aí afora. História de uma alma, Santa Teresinha. Porém, nem todos querem conhecer tudo e trabalhar. É incrível que nem de graça, nem quer. Nem de graça quer. Querem pagar pelo salário, querem pagar pelo pão.
Então, continuando, né? Ir para o céu, eles querem, mas só quando morrer. Anseiam em ir para o céu, mas só quando morrer. E também não quer morrer agora. Né? Tão apegados à terra estão. Ainda tem muitos planos, muitos sonhos a serem concretizados e rezam, pedem a Deus que assim o façam, né? Os satisfaçam. É estranho. E nem entendo mais isso. Se ela pudesse escolher ir hoje, ela talvez preferiria não ir. Né? Como disse, né? Até querem ir para o céu, mas também não quer agora não. Fazer outras coisas primeiro. Né? Tem dimensão disso. Se Deus chamasse você para ir embora hoje e você pudesse falar sim ou não, você ainda pensaria? É esse o problema da humanidade. A grande parte não quer ir. A grande parte está enterrado na terra, com os pés na lama. E veem essa vida humana como o maior dos tesouros. E a morte terrena como uma perca imensa. Justamente por não ter a devida fé e o amor a Deus. Valoriza-se mais as coisas terrenas que a divina. É a amostrinha do pão, né? Com o perdão do exemplo, mas é essa amostrinha. A felicidade que se tem nessa vida é vã e não é nada diante da felicidade que Deus tem preparada para todos nós, né? Junto dele. Portanto, desprezo e ignora essa felicidade, essa vida plena com ele, e preferem ficar aqui contemplando a vitrine, olhando do lado de fora, cheio de amarguras, incompreensões, dúvidas, incertezas, temores, e não entram. Não entro para já viver a felicidade dos bem-aventurados já hoje em vida, através da vida na divina vontade. O retorno à ordem para o qual fomos criados a viver, essa verdade já hoje, a despojarmos do mundo, das coisas terrenas, das felicidades, das situações lícitas, para vivermos o divino. Você não consegue esvaziar como um todo, deixar as suas coisas, como o jovem rico, né? Que Jesus, você quer ser perfeito, então vai, vende tudo, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Né? Larga essas coisas, você, por si mesmo, você não pode pagar com o seu dinheiro. Venha, tome, recebe de graça, vida plena, né? Vida divina. Torna-te partícipe da minha glória, da minha felicidade, da minha vida. Amém, Fiat, estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a todos.